Família, muito interessante a história dessa mãe. Ouça e cheguem às suas próprias conclusões. Vale muito a pena assistir. E depois vocês comentem. Eu sou delegada, minha filha é. E eu esperei ela completar os 18 anos de idade para que eu pudesse colocar ela atrás das grades. Essa história é forte. Vamos lá? Presta atenção nessa história. A minha vida sempre foi muita correria. Eu nunca tive muito tempo para estar cuidando da minha filha 24 horas. Porém, a minha vida era em prol do futuro dela, né? Então, eu queria que ela estudasse, eu queria um futuro digno para ela. Que ela tivesse tudo. Na verdade, ela tinha tudo na mão, né? Ela tinha tudo na mão para ser o que ela quisesse, né? Até porque para eu conseguir chegar até onde eu cheguei foi muito difícil. Porque eu nunca tive pai, nem mãe, nem ninguém para estar comigo me ajudando. Foi o meu sonho e Deus, a minha força de vontade, e deu tudo certo. E aí, quando eu me formei, acho que 2 anos depois que eu me formei, eu me relacionei com o pai da minha filha, que é tenente, e aí a gente teve ela, né? Não chegamos a casar, só que nesse relacionamento eu engravidei da minha filha. Até os 7 anos de idade, ela sempre teve muita convivência com o pai, né? Mesmo a gente sendo separado. Enfim, depois ele chegou a sofrer um acidente, e infelizmente ele veio a falecer e foi muito sofrimento para ela. E ela já tinha algumas coisas, óbvio, que todas essas coisas ficaram para minha filha, né? E tudo que ficou para ela eu nunca mexi, sempre deixei ali guardadinho para quando ela completasse a idade certa, né? Eu entregasse para ela o que era dela, a herança do pai. Mas até aí, pelo que eu imaginei, né? Até lá, ela já terminou a faculdade, ela já se formou. Então minha filha não vai saber o que é sofrer, questão financeira. Ela sempre teve uma vida muito boa, de princesa. Ela foi criada desse jeitinho, melhores colégios. E acho que com 16 anos ela começou a desviar os ensinamentos que eu vinha passando para ela desde sempre. Então ela começou com algumas amizades erradas. Eu tentei punir ela, na verdade eu puni, mas de nada adiantava, né? Ela só parou um período, depois ela retornou de novo. Então ela sabia o que ela estava querendo, ela continuou a fazer as coisas erradas. Eu sempre aconselhei muito ela nessa questão. Eu falava para ela, porque a necessidade dela ter tomado esse rumo, estar fazendo esse tipo de coisa, não tinha necessidade, né? Se eu já trabalho contra esse tipo de situação, meu trabalho é justamente estar prendendo, né? Enfim, trabalhando justamente para isso, para quem vende e ela sempre soube qual era o futuro das pessoas que vendem isso, né? Se não é cadeia, é caixão, né? Então eu sempre deixei bem claro para ela, mas enfim, depois eu soube que ela estava namorando um cara, eu soube isso por conta de uma colega minha, e aí eu fui atrás, coloquei um rastreador no celular dela para rastrear ela, e de início eu não falei nada, porque eu queria saber quem que era esse cara. Eu já estava sabendo que ela estava namorando com um cara que também vendia essas coisas, e quando eu chego lá, realmente ele era o que eu imaginava. E ela estava numa casa horrível, assim, sabe, gente, numa situação precária. Quando eu cheguei lá, ela estava sem roupa, usando o negócio lá. Situação horrível, sabe? Naquele momento, ela já deu um pane nela, sabe? Ela ficou estressada, ela ficou com raiva, ela já saiu totalmente irada, começou a falar um monte de coisa pra mim, me xingar, discutir. E como eu vi que lá tinha várias... óbvio, quando eu fui também, eu chamei alguns policiais, e como eu vi que tinha coisa que não devia lá, eu logo dei voz de prisão pro cara que ela tava, né, acabei prendendo ele, e ela ficou muito revoltada, né, e ela disse que eu ia pagar caro por aquilo que eu tinha feito, de estar destruindo a vida dela, que eu nunca fui feliz, nunca arrumei ninguém para ser feliz, e não era justo que ela também não fosse, né, que a vida dela, ela podia fazer as escolhas dela. E lutando, eu falei para ela, quando você ficar maior, se você continuar com essas escolhas, você pode ter certeza que eu não vou deixar assim, tá? A sua mãezinha carregou você na barriga, entendeu? Que pariu você, vai ser a mesma que vai pegar e vai botar o geminha no seu braço e vai te trancar lá dentro, então para com isso. Então, para você viver o que você escolheu, você tem que passar por situações difíceis. E eu não vou pagar advogado, eu não vou lá para te visitar, eu vou te punir dessa forma. Só que eu não quero que isso aconteça, jamais. Eu comecei a explicar para ela, e ela simplesmente debochava, ela ria da minha cara. E ficou um caso perdido, sabe? Era muito triste ali, a minha vida com ela, a situação, não tinha jeito, gente, era horrível. E aí chegou a época que ela completou os 18 anos. E quando ela completou 18 anos, uma semana depois, eu lá na minha investigação, né, vi tudo na questão das coisas lá que eles vendiam, até porque ela saiu de dentro de casa, estava morando na casa de outra colega, e essa colega também mexia com essas coisas, perdidinha. E aí eu comecei a investigar. Cheguei lá, fui até o local onde ela estava morando com essa colega, e apreendi vários entorpecentes ali. E essa outra colega também estava vendendo. E eu acabei
prendendo a minha filha e essa outra colega dela. E assim, eu tô sendo muito julgada na minha cidade por conta disso. Olha só, gente, eu não entendo por quê. Porque, é mãe, se fosse meu filho, pode estar errado do jeito que fosse, eu jamais faria isso, só porque ela é delegada. Não, não é porque eu sou delegada, eu faria mesmo sem ser delegada. A única filha dela, aprender, a própria filha, falavam assim, né? Importo muito com a opinião de ninguém, entendeu? Não tô fazendo questão de ouvir, até porque eu tô agindo da forma que eu acredito que é correto, né? Ela vai ter audiência para saber o que vai acontecer, como vai ser o caso dela. E felizmente, eu não vou dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente, ela vai ter que passar por tudo que ela tiver que passar, por conta das escolhas dela. Como eu disse, se ela tivesse escolhido fazer uma faculdade, hoje a gente estaria no local para fazer uma comemoração da formatura dela, né? Enfim, mas a formatura que ela resolveu entrar para a vida foi outra, foi do crime, entendeu? Então a formatura dela vai ser o quê? Vai ser um tanto de gente para estar julgando ela. O juiz, né? Para estar vendo como que vai ficar o caso dela, para condenar ou não. Nunca fui visitar ela. Não vou visitar, não vou pagar advogado, ela vai ficar porque eu avisei. Ela vai ficar, assim, para aprender. E se tiver alguns advogados no município, enfim, ok, mas eu não vou tirar um centavo para fazer isso, porque eu lutei muito para ela, para que não acontecesse isso. E aconteceu por escolha dela, ela ria da minha cara. Lógico que o meu coração de mãe fica muito apertado. Eu quero passar por essa dor com ela, eu tenho que passar por essa dor, né? Ela estando presa, para servir de reflexão para ela. Essa é a melhor forma de demonstração de amor que eu posso dar para ela. E essa é a minha história. Ai, gente, coloca aí o que vocês acham de tudo isso, a opinião de vocês, né? É uma história bem pesada, bem triste, bem chocante. Mas enfim, fala aí o que você pensa, o que você faria. Comenta, compartilha e começa a me seguir se você não me segue. E tem também os testemunhos, vou deixar o arroba aqui para você ver as orações, tá? Você que precisa de oração, de depressão, de tudo quanto é tipo de oração, a gente está colocando lá no outro perfil. Então que Deus possa te abençoar e se você tem uma história, manda para mim nas mensagens, tá? Que eu conto aqui. Demora um pouquinho, mas eu conto porque tem muitas, tá? Um beijo no coração, Deus abençoe.